Olá, queridos, bom dia, louvado seja Deus por mais um encontro neste domingo, dia 5 de maio, conforme a gente anunciou nas redes sociais. Nós estaremos falando de uma nova série, Espírito Santo, Deus Esquecido. Antes de entrarmos na nossa mensagem, eu queria deixar alguns anúncios para essa semana. A nossa consagração, segunda, quarta e sexta, 8h30 da manhã. Estamos aqui no Espaço Profético Rema, na rua Mário Barbeiro, 121 Vila Valqueire. Nossa consagração às 8h30. Estaremos também nos reunindo nessa sexta-feira, às 19h30, num culto especial. Por que um culto especial? Porque quando nós estamos na presença de Deus, com certeza os momentos eles são importantes, inesquecíveis e muito especial. Criam memórias de verdadeiramente do agir de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo fala através das Sagradas Escrituras que ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que Samuel declara essa frase que eu gosto muito: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque as experiências que ele teve servindo ao Deus invisível, mas real, criou memórias de que Deus é o único Deus que salva, que cura, liberta, que conduziu Israel à vitória diante dos filisteus. E ele levanta um altar de adoração e declara essa frase. Então, com certeza não é diferente da nossa intimidade, da nossa experiência, do nosso convívio com Deus que habita em nós hoje na nova aliança. Ele não é um Deus mais que visita, ele não é um Deus mais que envia uma mensagem. Ele está dentro de nós, atua em nós e através de nós. Esse é o Deus da nova aliança anunciado por Cristo Jesus. Jesus consumou toda a obra, está tudo consumado, mas ainda não terminou. Eu enviarei o Consolador. É esse Espírito Santo que nós estaremos falando nessa manhã. O Consolador. Ou seja, o Deus não está mais conosco, ele está dentro de nós. Jesus andou com os discípulos. Hoje, o segundo Consolador, com todas as características de Jesus, porque o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele habita em nós. Então hoje a igreja, ela tem um Deus que não habita mais em templos, que não habita mais em tenda. Ela tem um Deus dentro de nós. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Que Jesus andava com ele e o coração ardia, o coração dos discípulos ardia. Então, hoje, o Espírito Santo não anda mais conosco, ele habita dentro de nós, está no nosso pensamento, entranhado no nosso coração. Por isso que o entendimento de que a nossa carne é destinada a práticas de pecados e desobediências é um grande equívoco. Porque o nosso Deus, ele habita em nós, e a nossa carne é o local de encontro com Deus, é o local de moradia com Deus. Hoje, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, significa dizer que a nossa casa, o nosso corpo, é dentro do Espírito Santo. Está tudo limpo, está tudo santificado, está tudo separado. A nossa carne, o nosso corpo é o local, é a casa do Espírito Santo. Aqui é a manifestação da vontade de Deus. Por isso que o discípulo João disse: aquele que anda no Espírito, ou seja, age de conformidade com aquilo que está dentro de nós, ele vive no Espírito e não pratica as vontades da carne. Porque hoje, na nova aliança, a vontade da carne é adorar ao nosso Pai Celestial, ao Criador de todas as coisas. Então, antes nós éramos tendenciosos às coisas carnais. Hoje nós somos revestidos pela graça, pelo Espírito
Santo a adorar ao Senhor, e a nossa carne, a nossa vida, o nosso coração é manifestar a glória. Jesus, é engraçado que Jesus ele manifestava a glória do Pai nas atitudes, e hoje nós manifestamos a glória de Deus através das nossas atitudes, governadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Então é muito importante termos essa consciência de que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Então, voltando aqui à nossa programação, sexta-feira nós estaremos aqui às 19h30 num culto especial. Aqui é um espaço profético. Por que o Espírito Santo colocou em meu coração ser um espaço profético? Porque onde há a vontade de Deus manifesta, há profecias, há revelações, há essa conexão da palavra sendo revelada. A fé não é para trazer à existência aquilo que não existe. A fé que atua no meu coração, no seu coração, é para revelar o que já foi determinado na eternidade. Nós temos uma palavra, então essa palavra constantemente é revelada para nos posicionar diante daquilo que Deus já estabeleceu como direção, como propósito de vida para cada um de nós. Então, o Espírito revela a vontade do que Deus já determinou para cada um de nós. Está escrito. Essa é a vontade do Pai para as nossas vidas, manifestar a glória de Deus entre nós, espaço profético. Por que não uma igreja profética? Porque eu e você somos a igreja. Então, quando nos reunimos no espaço, a igreja ela se materializa e a vontade de Deus vai sendo revelada em profecias. E rema significa a palavra revelada para uma determinada situação. Nós temos a palavra de Deus no aspecto geral, está tudo escrito, tudo foi, como diz o apóstolo Paulo, foi o que? Inspirado. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta ao ensino, à exortação, ao caminho da justiça. Então toda a palavra é inspirada, mas o espaço profético rema trabalha sobre a coluna de que Deus continua revelando, o Espírito Santo continua soprando. Ele é quem governa a igreja, Ele é quem dirige a igreja, Ele é quem revela, quem determina tudo aquilo que Deus assim deseja para nós. Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Ou seja, já está posto, mas o Espírito de Deus continua soprando a palavra rema, que é a palavra específica. Cada um de nós aqui temos uma luta. A minha luta não é a mesma luta da irmã que está sentada ali, da irmã da minha esposa que está sentada mais atrás. A palavra rema é a palavra para o seu problema direto, para a sua necessidade. Deus tem essa intimidade conosco. O apóstolo Paulo estava indo para um lugar e o Espírito Santo o impeliu para ir para outro lugar. Falou: não vai para cá, proibiu ele, e ele foi para outro lugar, direcionado pelo Espírito Santo. Então essa é a palavra rema. É a palavra específica para que Deus possa comunicar com você. Cada um aqui fazendo uma figura de linguagem com o episódio de Davi. Cada um aqui tem o seu leão, cada um aqui tem o seu urso, cada um aqui tem o seu gigante. Para Davi, a palavra revelada foi pegar as pedras e arremessar em Golias. Não é verdade? Para Paulo, a palavra rema foi mudar o caminho para onde ele ia, ir para outro lugar.
Então Deus vai revelando de conformidade do seu desejo e a vontade dele diante da tua situação na oração apresentada. Então, por isso que é o espaço profético mesmo. A nossa construção está assim. Então, no dia, na sexta-feira, que é dia, qual é a sexta-feira? Dia 10. Dia 10. Sexta-feira, dia 10, 9h30, nós estaremos aqui reunidos, louvando a Deus no Espaço Profético Rema, na rua Mário Barbeiro 21. O nosso folhetinho também, com as nossas atividades, segunda, quarta e sexta, às 8h30, consagração. Terça-feira, às 19h40, palavra profética Rema. Domingo, às 8 horas da manhã, adoração. Antes, nós temos a escola bíblica Rema, que começa às 8 horas. E o nosso culto, 8, 9 e 30. Estamos também num movimento profético. Se você deseja contribuir com o nosso espaço profético Rema, pode preparar a sua oferta, a sua contribuição, né? Porque muitos falam, quem dá com alegria, como o sol vai brilhar, mas nós estamos permanentemente nessa visão. Aquele que é nascido de Deus, aquele que não é nascido da carne nem sangue, vai entender todo esse processo de generosidade. Nós não vamos gastar muito tempo com esse pedido de oferta, porque um coração generoso é movido não pelo entendimento humano, mas pelo Espírito de Deus. Cremos muito e é uma base doutrinária da nossa visão do Evangelho, biblicamente dizendo que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos e há um pai, então há essa generosidade de filho para com o pai, do pai para com o filho. Amém? Fica à vontade de participar. Nas nossas redes sociais nós estaremos colocando também o nosso QR para que você possa nos ajudar. É uma obra que está crescendo profeticamente, para que possa cada dia ser revelada, tomar forma cada dia mais. É um espaço humilde, um espaço ainda em formação, mas profetizamos que daqui surgirão homens e mulheres com potencial de ganhar esse bairro, de ganhar esse estado, de ganhar essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e somente podemos alcançar isso se o Espírito Santo revelar a sua vontade em cada um de nós, saber da nossa conscientização como instrumento vivo, como voz profética que clama no deserto. Nós temos essa arma poderosa de anunciar o Evangelho, trazer a consciência que a sociedade precisa saber que a nação só pode ser feliz se Deus for o Deus dessa nação. Não qualquer Deus, mas o Deus Pai anunciado por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, se queremos uma nação melhor, precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Fora disso, aí somente a misericórdia de Deus. Vamos então, dados os anúncios, todos os anúncios, então nós vamos compartilhar da palavra. Estaremos com essa série hoje, a primeira parte dessa série, que é Espírito Santo, o Deus esquecido. Todos nós já sabemos do princípio da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós na nova aliança. Então nós vamos partir para a leitura do texto. Esse princípio todos nós já entendemos. Partir para a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
que fala, aqui na minha Bíblia, tem a perícope, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos 2, nós vamos ler esse pequeno texto. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, que é uma festa, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos dar uma pausa. Jesus disse para todos os seus, antes de ser assuntos aos céus, ele disse: permanecei na cidade, até que todos sejam revestidos de poder. Então, os discípulos estavam obedecendo uma ordem que Jesus deixou: permaneça. Primeiro ponto para que você receba aquilo que Deus já revelou, já está determinado na eternidade, é: permaneça na cidade, até que do alto todos sejam revestidos de poder. E o texto diz que todos estavam reunidos num só lugar. E a Bíblia fala que de repente, ou seja, você está permanecendo, e de repente, nessa sua permanência, vai acontecer o que Deus já revelou. Aleluia. Não fique com o seu coração ansioso, não fique com o seu coração apertado, porque a ordem era permanecer. Ele não disse quando, não disse hora, só disse que permaneça num determinado lugar, na cidade. E o texto fala que de repente, Deus age de repente. Quando você, o que é de repente? Quando você menos espera, acontece. O texto diz: de repente veio do céu. O de repente de Deus não vem de baixo, não vem do lado, não vem da esquerda, de trás, ele vem do céu. Porque do céu é a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que está no céu. No batismo de Jesus, e veio uma pomba e desceu, veio do céu uma voz, é do céu que vem. Do céu vem a resposta. Amém. Daniel recebeu do céu. Do céu teve a batalha. Do céu é o nossos adversários estão nos céus. Então é no céu. Tudo procede do céu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veio do céu. Então todo o poder vem do alto. Jesus disse para me fugiu o nome dele, Pilatos. Jesus disse para Pilatos: olha, nenhuma autoridade seria dada se meu Pai do céu não desse, não permitisse. É do céu. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que leitura maravilhosa! Que leitura maravilhosa! Primeiro eles ouviram um som que encheu toda a casa. A casa já está preparada, o vento já encheu toda a casa. E quando todo o ambiente está preparado, veja bem, primeiro o som preparou o ambiente para a ação profética. Depois viram línguas de fogo que se separavam e pousavam na cabeça de cada um. Ou seja, Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Cada um vai receber a sua porção. Cada um vai provar daquilo que Deus já determinou. E pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo. E todos nessa manhã vão ficar cheios do Espírito Santo. E
começaram a falar outras línguas conforme o Espírito capacitava. Veja bem, conforme o Espírito capacitava, o seu chamado, a sua capacitação que vem do alto, não é igual a mim. Precisamos estar dentro nessa revelação profética. Nessa manhã nós estaremos falando sobre isso, o agir do Espírito Santo. Precisamos ficar atentos, porque, como o texto diz, é de repente. Mas se não estivermos posicionados, esse de repente não chega. Se nós não estivermos dentro da ordem de que foi dada, de que foi revelada, esse de repente não vai chegar. Por quê? Porque nós não vamos estar na hora certa, no lugar certo, com o coração certo. Precisamos ajustar essas coisas. Jesus falou: olha, permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram juntos no cenáculo, orando, buscando. E no dia de Pentecostes, de repente, aconteceu que Jesus tinha falado. E continuando aqui a leitura, diz assim: e ouvindo-se o som, ajuntaram-se em uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, da Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha a manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo, santo não é um nome. Nome não é um nome, é um atributo. Santo é um atributo de Deus. Por isso que ele fala: seja santo como eu sou santo. É um atributo que Deus coloca disponível ao homem. Ah, eu não consigo ser santo. Consegue sim, porque o Espírito Santo capacita o nosso coração a ser santo, a ser separado para a manifestação da glória de Deus. Não é você se isolar, se colocar numa caverna, não ser uma pessoa harmonicamente vivendo em sociedade. Não é nada disso. A separação é você ser separado para a glória, a manifestação e o poder de Deus na sociedade, no seu trabalho, na sua faculdade. Você é separado para a manifestação e vontade da glória de Deus em você e através de você. O Salmo de número 1 diz que o salmista começa escrevendo assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é mais que feliz, é uma pessoa firmada na sua identidade, é uma pessoa assentada naquilo que verdadeiramente Deus já revelou para ela. Ele fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios. Se você é cheio do Espírito Santo, é local de manifestação da glória de Deus, você não vai permanecer no conselho dos ímpios. Você vai permanecer no conselho da congregação dos justos. Você vai permanecer no conselho da palavra, dos princípios de Jesus. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja,
você influencia os pecadores, você fala do amor de Jesus para os pecadores, mas não se detém no caminho deles. Por quê? Porque o seu prazer, meu amigo, que é local da manifestação da glória de Deus, o seu prazer está na lei do Senhor, está em fazer a vontade do Senhor, está em meditar nas coisas de Deus, no reino de Deus, nessa interatividade de intimidade com o sagrado. Portanto, sejamos assim, local de manifestação da vontade, da glória de Deus em nós e através de nós. E aí o salmista fala que quando você atinge todo esse status de vida, ou melhor, estilo de vida, o salmista vai dizer que você, que nós, que a igreja, é comparada a um homem plantado junto a ribeiros de águas. Meu irmão, é fonte que jorra a vida eterna. Jesus falou para a mulher samaritana aqui: olha, se eu der essa água para você, você nunca mais terá sede. Dentro de você vai fluir o que? Rios de água viva. A proposta do Espírito Santo dentro de nós é matar a sede do pecador, é voz do que clama no deserto, é socorro bem presente na angústia. Meu irmão, tudo que Deus faz, de tudo que Deus é, Ele pode te usar para fazer e ser. Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê, e quem crê em mim fará coisas maiores do que eu fiz. Queridos, nós somos vocacionados para ir além de onde Jesus foi, aqui no ministério terreno, porque nós somos a continuidade dessa obra maravilhosa, dessa obra que remide ao homem, que traz ao homem aos pés da cruz, que traz ao homem a redenção, que traz ao homem um novo estilo de vida, mas não uma vida de pecado, não uma vida, mas uma vida abundante. Então precisamos, amados irmãos, ter essa conexão com o alto, ter essa consciência com o alto. O apóstolo Paulo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, sacrifício, que é o nosso culto racional, ou seja, o culto racional daquele que nasceu não da água, não da carne e do sangue, mas da água e do espírito. O culto racional dessa pessoa é todo momento, não é só aqui. Ele é um culto vivo, sabe? Então, nós somos luz do mundo e sal da terra. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, para a gente não estender muito, para não ficar muita informação, pega essa visão: permanecer na ordenança que Jesus determinou. Permanecer. Você precisa permanecer na palavra que já foi revelada para a tua vida, a palavra rema. Permaneça, que de repente, o local do milagre será preparado, o ambiente da manifestação de Deus será preparado. Aí depois, o texto diz que eles viram línguas na cabeça de cada um e foram cheios do Espírito Santo. Então é assim que vai acontecer na nossa vida, diante das questões da nossa comunidade, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Deus vai preparar o ambiente para a manifestação da vontade dele na sua vida. Deus vai preparar o ambiente para executar aquilo que você tem tanto orado, que você tem tanto buscado. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. Mas que possamos ficar nessa posição. Você só precisa de uma palavra. O apóstolo Pedro, ele presenciou tudo isso, ele viveu tudo isso. E quando começaram a achar que aquele ambiente era um ambiente de loucura, era um ambiente de embriaguez, era um ambiente de alucinação, se prepare, porque muita gente vai achar que você é louco de fazer o que está fazendo e esperar o que você está esperando.
Muita gente vai achar que é loucura o posicionamento que você está tomando. Sai dessa situação, abandona isso, larga isso, desiste disso, isso já era. Não, permaneça. Permaneça na palavra que já foi revelada no teu coração. Pessoas vão começar a dizer, como fala o texto aqui, eles estão embriagados, eles estão loucos, isso é sem juízo, que isso não vale a pena, larga, abandona. A palavra hoje é para permanecer naquilo que Deus já colocou no teu coração e já revelou que vai acontecer. Então permaneça, porque de repente a história vai mudar. Aleluia. De repente o ambiente vai ser preparado para o grande milagre. Deus prepara o ambiente, Deus prepara caminho, Deus prepara para o de repente dele acontecer. E aí aquelas pessoas que muitas das vezes zombou de você, do teu posicionamento, da tua fé, do teu esforço, vai ver a glória de Deus, como Pedro se levanta e fala de Jesus. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma chave, mais um código, você só pode se levantar para falar quando você tiver a convicção que está cheio do Espírito Santo. Você só pode dar o passo quando Deus tocar no teu coração e te encher do Espírito Santo. Aí você avança, aí você faz, aí você está sendo usada pelo poder daquilo que já veio do alto para a sua vida. Pedro se levanta, revestido. Nós vamos sair daqui nessa manhã, revestido por essa palavra, para enfrentar essa semana, revestido da palavra, revestido da autoridade, revestido para ir contra as demandas do dia a dia, revestido pelo poder de Deus. E Pedro se levantou revestido, e a pregação dele foi falar do que aconteceu com Jesus. Igual Jesus aqueceu os 2 discípulos no caminho de Emaús, Pedro aqueceu o coração daquelas pessoas que antes estava olhando e vendo um monte de bêbados. E Pedro fala de Jesus. E o resultado foi o que? 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Queridos, quando permanecemos naquilo que Deus já revelou na eternidade, a manifestação de Deus vai acontecer na nossa vida. 3.000 pessoas. A sua situação não vai resistir ao revestimento que você está tendo, que você está buscando. A sua situação não vai prevalecer. Como Josué recebeu de Deus, Josué, ao toque longo da corneta, todo o povo vai ter que gritar e a muralha vai cair. Que loucura, né? Mas ele recebeu de Deus. No momento pode estar tudo parecendo uma loucura, mas é para revelar o poder de Deus na sua vida. Permaneça, não desista. Amém? Amém. Essa é a mensagem, que o Espírito Santo possa falar muito mais aos nossos corações e que seja um domingo abençoado. E amanhã às 8h30 nós estaremos juntos. Ainda não temos culto à noite, mas amanhã, segunda-feira, 8h30, nós estaremos aqui na nossa consagração e você é o nosso convidado especial. Graça e paz e até a próxima.